Boa noite, você que está chegando aqui agora. Nós estamos fazendo essa transmissão e nós temos um culto todos os domingos e às terças-feiras. E quinzenalmente nós fazemos a escola. Na terça-feira nós fazemos a escola do Alicerce Bíblico. E na quinta-feira, quinzenalmente, nós fazemos a Escola da Doutrina Bíblica. Então, você é muito bem-vindo. Se você nos conheceu agora e está chegando agora, porque nós temos um canal no YouTube que se chama Igreja de Interlagos. Lá você vai encontrar os nossos vídeos. Se você, por acaso, chegou até nós, saiba que nós somos uma igreja evangélica. Buscamos a Deus, buscamos estudar as Escrituras em profundidade. Atualmente nós estamos apenas com cultos remotos, justamente por causa da Covid. Mas tão logo a gente consiga resolver o problema da Covid, nós vamos voltar a ter os nossos cultos no endereço fixo. Então seja bem-vindo e vamos a mais esse estudo. Eu queria começar com uma breve oração, para que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Feche seus olhos, ainda que você esteja vendo uma gravação, essa oração vai ter efeito. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem nos dado. O Senhor é o nosso Pai Celestial. Tu és aquele, Senhor, que subiu na cruz para nos dar a vida eterna. E o teu Espírito Santo foi derramado sobre nós. Peço, Senhor, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor abençoe a Eliette, que vai fazer a pregação, e abençoe a todos aqueles que se achegam a Ti, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero começar, o assunto de hoje é Jeová e as crianças. É muito interessante esse assunto, porque Jesus tem um posicionamento a respeito das crianças que é muito interessante. Uma vez, não sei quem foi que me perguntou, acho que foi aqui em casa mesmo, alguém me perguntou, pai, as crianças vão para o céu? Né? Aí aquela pergunta teve uma repercussão dentro de mim. Aí eu fui buscar nas escrituras, as crianças vão para o céu? Né? Não é uma pergunta boba, não, é uma pergunta interessante. E se os pais dessa criança não forem cristãos? Se forem muçulmanos? Ou se forem de uma religião pagã, uma religião esquisita? Elas vão para o céu? Como é que fica essa história? Porque criança é criança. E é difícil também estabelecer uma idade em que a criança ela passa a ter consciência. Difícil estabelecer essa idade. Mas tem um versículo na Bíblia que responde todas essas perguntas para mim. E eu vou colocá-la aqui no vídeo para você. E aí, tão logo eu termine de ler, eu vou passar a palavra para a Eliette. Então, vou mostrar aqui para você este versículo bastante interessante. Era só um minuto. Agora sim. Pronto. Então ele fala assim, trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Então, vamos entender aqui só rapidamente o que estava acontecendo aqui. Nesse momento, os discípulos não tinham entendido exatamente o que estava acontecendo com a presença de Jesus. Por quê? Porque eles tinham a ideia de que criança não é gente. Mulher não é gente, é coisa. Criança não é gente, é coisa. Tanto é que lá no Velho Testamento, contavam-se os homens. Nunca se contavam as mulheres e as crianças. O Velho Testamento trata a mulher e a criança como coisa. Por isso que os discípulos não deixaram as crianças se chegar a Jesus. Jesus sabia disso. E Jesus os repreendeu e disse assim, deixai os pequeninos
e não os estorvais de vir a mim, ou seja, não impeçam que as crianças venham a mim. Por quê? Porque dos tais é o reino dos céus. Está respondida a pergunta. Então, a criança, não importa qual seja a religião dos pais, qual a origem dessa criança, é dela. É das crianças o reino dos céus. Percebe? Isso é muito importante. Então não tem mais aquela história de se a criança não for filha de um cristão, a criança vai... Não é bem assim. Não é isso que está escrito aqui. Amém. Então é isso. A Eliette vai trazer luz para nós sobre esse assunto. Então, Eliette, deixa eu só reverter aqui, fechar a partilha. E, então, a partir desse momento, Eliette fica à vontade. Tá bom? Amém. E é até interessante também, pastor, que com esse versículo cai por terra aquela história que criança tem que ser batizada, né? Porque se Fantástico. Jesus falou que delas é o reino de Deus, não existe essa história de ter que batizar criança. Porque também o batismo de Jesus envolve uma consciência de pecados pregressos, né? E criança pequenininha não tem pecado. Perfeito. Ela é pura de coração, né? Então, eu queria que o pastor abrisse em Mateus 18, eu quero começar justamente como a criança é vista por Jesus, né? Que a criança, o que ela é? A criança ela é humilde, a criança ela é sincera, a criança ela tem vontade de aprender, né? Ela é pura, ela é santa, ela é imaculada, né? Então, por isso que Jesus coloca a criança num patamar tão especial. Por isso que Jesus tem um amor tão grande pelas crianças. Então, como o pastor falou, não importa se o pai ou a mãe tem uma religião satânica, tem uma religião totalmente anticristã, Jesus vê pureza naquela criança. E se acontecer alguma coisa com aquela criança, Jesus vai se entristecer muito, né? Então, em Mateus 18:1 fala assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: qual é o maior no reino dos céus? Né? Essa pergunta é muito interessante, né? Qual o maior no reino dos céus? Por quê? Porque os discípulos queriam status, né? Tanto assim que foi a mãe lá de um discípulo falar: Senhor, quando tu estiveres lá no céu, põe o meu filho do seu lado direito ou do seu lado esquerdo, né? Põe meus filhos como um chefe intendente de algum lugar, um superintendente de outro lugar, né? Mas a gente sabe que talvez exista mesmo uma hierarquia. Porque quando na Bíblia fala também que o menor no reino dos céus ainda é maior que João Batista, né? Está dizendo que existe uma hierarquia, né? Porque, na verdade, João Batista, ele não entendeu o Evangelho, né? Ele não entendeu o Evangelho. Mas, retornando aqui, ele não entendeu o Evangelho de Cristo, ele ainda estava voltado para o velho concerto, né? Para o concerto dos anjos, o concerto da lei, o concerto da morte, né? Então, no 18:2 fala assim: e Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles. Então, o que Jesus respondeu? Sem falar nada, né? Eles não perguntaram qual era o maior no reino dos céus. Aí Jesus pegou uma criancinha e pôs no meio dos discípulos e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. Então, irmãos, a gente vê
o quanto a criança foi um exemplo para nós, principalmente no quesito humildade, né? Porque a criança realmente ela é muito humilde. Ela gosta de aprender, ela não se acha o maioral, ela tem uma pureza interna, né? Então, Jesus deu exemplo. Olha, você quer saber qual é o maior no reino dos céus? Essa criança aqui. Essa criança é a maior no reino dos céus. No verso 5, e qualquer que receber em meu nome um menino, tal como esse, a mim me recebe. Então, irmãos, olha onde Jesus coloca uma criança. Olha, você está recebendo bem uma criança, então você está recebendo a Cristo. Então a gente vê assim a importância das igrejas terem um ministério de crianças, das tias lá que falam, ah, não, a tia está cuidando da criança. Não, a tia está ministrando ao coração da criança. Está recebendo a criança com amor e está ministrando ao coração dela. Aí, verso 6. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, se vai escandalizar uma criança, então é melhor você amarra uma pedra, uma roda pesada no seu pescoço e se submerge no mar. O quanto que Jesus abominava esse escandalizar. E eu fui procurar, irmãos, exatamente o significado dessa palavra escandalizar no hebraico. E no hebraico e no latim, o que se fala que escandalizar é você colocar uma armadilha ou um tropeço, um objeto grande de tropeço onde vai passar um cego, por exemplo. Né? Então, é uma maldade muito grande. Então, se você escandalizar um pequenino, era melhor que você morresse. Isso que está dizendo, né? Porque esse escandalizar quer dizer uma armadilha, né? Uma pedra de tropeço. Então, é uma coisa muito séria isso, né, irmãos? Quando a gente pensa assim em pedra de tropeço, dá a impressão que está acontecendo uma situação que vai confundir, que vai maldizer a criança, que vai atrapalhar a vida da criança, né? Então, quando em Timóteo, né, fala que Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade, vocês imaginam, irmãos, se Deus quer que todos se salvem, imagina uma criança. Como Deus quer que essa criança se salve. Porque mesmo os pecadores, os mais abomináveis, Cristo morreu por eles e Cristo quer que eles se salvem. Imagina uma criança, né? Então, em 2 Coríntios 5,18, fala exatamente isso, sobre esse ministério da reconciliação, né? Deus quer que todos se salvem. Deus reconciliou todas as coisas. Então, em 2 Coríntios 5,18, fala assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra de reconciliação. Então, irmãos, eu quis mencionar esse versículo porque se Deus não atribui a nós os pecados, porque Ele já levou os nossos pecados, o quanto é importante se balizar isso perante uma criança. Se nem o adulto o pai está cobrando, está condenando, né? Imagina uma criança, né? Então, como Jesus ele teve
especial atenção com as crianças, né? Como a gente já viu. Então, irmãos, a gente vê que o tratamento com as crianças tem que ser muito especial em termos de rigor, para que elas não sejam maltratadas, que elas não sejam pedra de tropeço, para que elas não sejam mortas, para que elas não sejam doutrinadas no caminho errado. Então, tudo isso Jesus se preparou muito e preparou um reino para elas, né? Então, quando a gente vê certas coisas, irmãos, no Novo Testamento, a gente fica meio surpreso e pensa, mas por que o Pai concedeu esse caminho para essa criança, né? O que aconteceu que se desvirtuou a Bíblia, que uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra, né? Em que a gente vai acreditar, né? Será que Deus visita a maldade nos filhos, ou será que cada um vai pagar pelo seu pecado? Então, sobre isso que a gente vai falar hoje com os irmãos. Então, surgiu uma lei, certo? Uma lei escrita por Moisés, mas dada por Jeová. Então, quando a gente fala lei, é a lei de Jeová, que foi aquela lei dada em Êxodo, certo? Em Gênesis 17:12, fala justamente de uma partícula dessa lei, que é a respeito da circuncisão. E é interessante isso, porque agora eu vou abordar algumas coisas da lei em contraponto com a graça, vamos dizer assim, né? Então, em Gênesis 17:12, fala sobre a circuncisão, né? A circuncisão é uma coisa assim que para nós que estamos no novo concerto é uma coisa bem sem sentido, né, irmãos? A circuncisão física. Porque a circuncisão que nós tratamos em Gênesis não é nenhuma circuncisão espiritual, é a circuncisão física. Então, em Gênesis 17:12, fala assim: o filho de 8 dias, pois, será circuncidado. Todo homem nas vossas gerações, o nascido na casa, o comprado por dinheiro, a qualquer estrangeiro que não for da tua descendência, então, tanto filho nascido em casa como estrangeiro, né? O 13, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro, e estará a minha aliança na vossa carne por aliança perpétua. Então, a aliança não era uma aliança espiritual, aqui está dizendo, uma aliança na carne. Verso 14, e o homem incircunciso, cuja carne do prepúcio não estiver circuncidada, aquela alma será extirpada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, irmãos, a gente vê como foi interessante essa passagem aqui, dada por Jeová. Isso foi antes da lei até, né? O que estava dizendo? Todo homem, todo macho será circuncidado. Então, isso tinha que ser feito, conforme Gênesis 17, no 8º dia que a criança nasceu. Então, pegar um bebezinho, irmão, sem asepsia, sem anestesia, cortar a carne do prepúcio, né? Para circuncidar, para isso ser um sinal entre a aliança de Jeová e seu povo, né? E a gente fica pensando, aquela criança que não fosse circuncidada seria morta por causa disso. Será que Jesus deu tanto valor assim à circuncisão? Tanto que uma criança que não fosse circuncidada por qualquer motivo, um menino que não fosse circuncidado ao 8º dia, ele teria que morrer. Será que a circuncisão é tão importante assim? Essa resposta, irmãos, está em Gálatas 6,15. Qual que é a importância da circuncisão para Cristo? Eu vou esperar o pastor abrir, porque acho que é importante todos nós lermos juntos esse versículo, Gálatas 6,15. Será que é muito importante? Vamos ver. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura.
Então, aqui já respondeu, a Bíblia está respondendo, né? Não há virtude alguma na circuncisão. Então, como é que no Velho Testamento a circuncisão era obrigatória? Aí chega no Novo Testamento, que a gente viu agora, em Gálatas 6,15, e fala, olha, a circuncisão não vale de nada. Então, quer dizer que lá no Velho Testamento, uma criança ia morrer por causa de uma coisa que não vale de nada. Irmãos? Então a gente pensa, o que aconteceu com as crianças? O que Jeová impôs sobre as crianças que nos intriga, porque para Jesus a criança já estava no reino dos céus. Para Jesus a criança tinha uma pureza. Por que aquela necessidade de circuncidar a criança? E se a criança não se circuncidasse, que Jesus falou que aquilo não presta para nada, ela seria morta, né? Como a gente viu aqui, né? Aquela alma será extirpada do seu povo, né? A gente viu no verso 14. Então, em Gálatas fala, irmãos, que pela lei ninguém será justificado, né? E isso não está, depois entrou novamente na lei, logicamente, a circuncisão, mas a gente vê que essas atitudes externas, de maneira nenhuma, justificavam o homem, né? Porque a justificação veio através de Cristo, que nos justificou das maldições da lei, fazendo Ele a maldição em nosso lugar, fazendo Ele o, o, o que está sustentando, que está carregando o nosso pecado, né? Isso aí eu não vou ler, mas está em Gálatas 3, 11 a 13, tá, irmãos? Então, o que a gente vê? Que no Velho Testamento há muitas, mas muitas mesmo passagens, irmãos, de crianças que foram mortas ou por causa de guerras que Jeová mandava matar. A gente vai ver alguns versículos, uns 2 ou 3 versículos só, porque é abundante na Bíblia quando Jeová manda matar crianças. E aquela história que a Bíblia, isso que eu vou querer chegar a uma conclusão com vocês, que a Bíblia ora fala que o pai, quando peca, o pecado, a maldição passa para o filho, e ora fala que não. Né? Só para vocês verem, irmãos, o quanto Jeová é incoerente, tá? Por quê? Na Bíblia, desculpa, não sei se teve alguma interrupçãozinha, mas já voltei. Na Bíblia, irmãos, o que a gente vê é que existiu esse Deus, criador da carne do homem, que criou o homem, criou um povo que foi chamado de seu povo, que criou uma lei que subjugou, que matou o seu povo, e depois veio Jesus dizendo, eu vim revelar o Pai. Esse Jesus que veio revelar o Pai, ele veio trazer uma proposta totalmente diferente do que a proposta que Jeová trouxe. Por isso que nós estamos aqui nas quintas-feiras, irmãos, conversando com vocês, trazendo argumentos bíblicos, para quem gosta de Bíblia, argumentos bíblicos, para nós provarmos que Jeová, suas atitudes, seus frutos e a árvore chamada Jeová não tem nada a ver com a videira verdadeira, com os frutos de Jesus. Então, Jesus falou, olha, pelos frutos você conhece a árvore. Então, se as ações e os atos de Jeová são totalmente opostos às ações e os atos de Jesus, a gente só pode pensar em duas possibilidades, irmãos. Ou Deus mudou, só que isso a gente tem que rejeitar, porque Deus não muda, em Deus não há mudança nem sombra de variação, porque senão ele não é Deus. Porque Deus não pode ser favorável a uma coisa num dia, contrário a uma coisa no outro, pensar de uma maneira, agir de uma maneira num dia, agir de uma maneira e de outra maneira no outro, senão ele não é Deus. Então, ou Deus mudou e a gente sabe que Deus não muda, ou é outro Deus. Quando Jesus disse,
eu vim revelar o Pai, vós tendes por pais o diabo, vocês não conhecem o Pai. O povo que estava em trevas viu luz, o povo que estava em trevas estava com Jeová. Então, irmãos, isso, a Bíblia nos respalda e nos dá a convicção que o Deus Jeová é o Deus que reina nessa terra e que não tem nada, nada, nada a ver com Deus Pai. Bom, então vamos continuar, irmãos. Então, vamos ver alguns exemplos de crianças que morreram por causa dos pais, né? E segundo Samuel 12, aqui o profeta Natan está falando com o Davi, segundo Samuel 12, 13, tá? Verso 13, fala assim: então disse Davi a Natan, tá? Ele está conversando, né? Davi está conversando com o profeta Natan. Pequei contra o Senhor, porque teve aquela história de Betsabá, ele mandou matar Urias, quer dizer, mandou matar não, né? Ele mandou Urias para a guerra e mandou recuar o exército, é como se tivesse assassinado, né? Como se fosse um homicídio mesmo que Davi cometeu. Aí Davi disse a Natan: pequei contra o Senhor. E disse Natan a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Tá? Porque geralmente adultério, né, que ele adulterou, ele foi homicida, era punido com a morte. Mas Jeová perdoou Davi. Então vamos continuar. Verso 14. Todavia, porquanto com esse feito deste lugar, sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, então para os inimigos do Senhor não blasfemarem, o que ele vai fazer? Também o filho que te nasceu certamente morrerá. Vocês entenderam? Jeová puniu o pecado de Davi através da morte de uma criança, irmãos. Então, como que eu posso conceber a ideia que Jeová tem alguma coisa a ver com Jesus? Ou que Jeová é o pai? Ele matar uma criança por causa do pecado do pai. Então, o que a gente vê que, agora a gente vai ver em Deuteronômio 18:8, como nós dissemos, aqui é uma escola, né? Uma escola de doutrina bíblica, então, tudo que nós falamos, irmãos, como é um assunto muito polêmico, nós temos que nos respaldar na Bíblia, nos resguardar de um embasamento bíblico, por isso que a gente passeia tanto pela Bíblia quando a gente fala de quinta-feira sobre as incoerências de Jeová, né? Sobre as incongruências. Deuteronômio 28:15, eu falei 18 a 28. Deuteronômio 28:15 fala assim, está falando, Deuteronômio 28 inteiro, irmãos, é das maldições para quem não cumprir a lei. Né? Então, no 28:15 diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, e esse Senhor, letra maiúscula, em Velho Testamento é Jeová, então a voz de Jeová teu Deus, para cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições. Aí ele começa a elencar várias maldições, né? Maldito será na cidade, maldito o teu cesto, tua amassadeira, mas eu quero me deter no 18. Maldito o fruto do teu ventre. O que é o fruto do ventre? É o filho, né? Então, a gente está vendo aqui dois exemplos, um do filho do Davi que morreu por causa do pecado do pai, e outra coisa, aqui em Deuteronômio, quando fala das maldições por não cumprir a lei, Jeová está dizendo, maldito o fruto do teu ventre. Então, o filho vai estar pagando por causa do pai, né? Agora, vamos ver aqui em Êxodo 20, quando também Jeová está dando a lei, né? No Êxodo 20, no verso 5, quando ele está falando das imagens, escultura, ele fala assim, isso, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Jeová, teu Deus, sou
Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, nós vimos aqui, irmãos, tanto em Deuteronômio como em Êxodo, Jeová deixando claro que ele visita a maldade dos pais nos filhos, né? Agora vamos lá para Jeremias, para vocês verem, irmãos, como Jeová é incoerente, tá? Como a Bíblia, se você for acreditar que Jeová é o Pai, você vai pensar, nossa, esse Deus é muito incoerente. Por isso que nós sempre fazemos questão de deixar claro que Jeová não tem nada a ver com o Pai e que tem muitas pessoas que às vezes não leem o Velho Testamento, porque se a pessoa for ler Velho Testamento, anotando, com cuidado, grifando, com lápis de cor, meditando no que está escrito, a pessoa vai ver muitas incoerências, né? Então, Jeremias 31, 29, fala assim, Jeremias, isso, 31, vamos esperar só um minutinho, isso, 29. Naqueles dias, nunca mais dirão, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Quer dizer, a consequência, né? O pai fez coisa errada e a consequência foi para o filho. Olha o verso 30, irmãos. Mas cada um morrerá pela sua iniquidade. Então, ele está falando que a pessoa vai morrer por causa da sua própria iniquidade. De todo homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Entendeu? Então, se eu fizer uma coisa errada, eu vou ter a consequência. Isso é confirmado em Ezequiel 18:8, tá? Porque a gente viu alguns exemplos de Jeová matando crianças, massacrando crianças, dizendo que as crianças vão pagar pelos pecados dos pais. Então, vamos ver agora em Ezequiel 18:18. 18:18. Ezequiel 18:18. Às vezes eu falo meio errado, depois eu conserto, irmão. 18:18. Seu pai, porque praticou extorsão, roubou os bens dos irmãos e fez o que não era bom no meio do povo, eis que morrerá pela sua iniquidade. Tá? Então, pecou, vai morrer. Porque agora, irmãos, nós estamos na graça. E na graça, se eu pequei e reconheci meu pecado e me converti a Jesus e creio que ele levou meu pecado, eu não vou morrer por causa daquele pecado que eu cometi antes, né? Vai, não peques mais, mas aquele pecado eu não vou morrer. Agora, Velho Testamento, o que está dizendo? Ele roubou, ele fez o que não era bom, eis que ele morrerá pela sua iniquidade. No verso 19, mas dizeis, porque não levará o filho a iniquidade do pai? Eles perguntaram, mas a gente ouviu em Êxodo e Deuteronômio que o filho ia levar a iniquidade do pai? Vocês veem que Ezequiel trata exatamente disso. Mas não foi falado que o filho ia levar a iniquidade do pai? Agora está falando que não? Que ele morrerá pela sua iniquidade? Aí o verso 19, continuando, né? Que eles perguntam, mas por que não levará o filho a iniquidade do pai? Aí ele responde, porque o filho procedeu com retidão e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. Então, irmão, você pensa, não é possível. Lá estava dizendo que o filho ia morrer por causa da iniquidade do pai. Aliás, morreu, né? A gente deu um exemplo que morreu por causa da iniquidade do pai. E aqui em Ezequiel 18:20 fala, a alma que pecar, essa morrerá. E o filho não levará a iniquidade do pai, né? Então, irmãos, a gente vê que existe assim como se fosse uma esquizofrenia divina na cabeça de Jeová, porque às vezes ele fala uma coisa, às vezes ele fala outra, né? Então a gente pensa, em que versículo eu vou confiar,
né? Em que versículo que Jeová deixou, eu vou confiar, né? Então, irmãos, voltamos lá para Deuteronômio. Aliás, eu não vou voltar, deixa eu ver que oração. Não vou voltar, eu só vou deixar o versículo, irmãos, vou falar do que se trata. É Deuteronômio 15, Deuteronômio 28, 15 e Deuteronômio 28, 32, que lá fala assim, olha, se você pecar, seus filhos vão ser dados a outros povos, né? Então, a criança novamente pagando pelo pecado do pai. Porque a gente vai falar, irmãos, é tanta coisa que tem que falar que a hora voa, né? Como também em Lamentações 4, também não vou abrir, irmãos, mas se vocês que estão anotando e quiserem depois confirmar, Lamentações 4, 9 e 10, houve uma fome muito grande sobre Israel e o que aconteceu? A fome foi tão grande que as mulheres comiam os próprios filhos, sabe? E Jeová permitiu aquilo, né? Ele até falou assim, era melhor vocês morrerem em espada, mas como vocês pecaram, vocês vão morrer de fome, porque aí é uma morte mais lenta, né? E ele permitiu que as mães cozinhassem os filhos, né? Comessem os filhos. Então, eu vou falar só alguns exemplos no Velho Testamento sobre o que acontecia em guerras, que, sob a ordem ou a responsabilidade de Jeová, muitas crianças morreram, irmãos. Então, vamos ver só uns 3 exemplos. Por exemplo, em Deuteronômio 2, tá? Deuteronômio 2, eu só vou contando a história enquanto o pastor acha, está falando sobre a peregrinação do povo judeu no deserto, né? Então, quando o povo judeu estava entrando lá em Canaã, alguns reis de lá, porque Canaã não estava desabitada, muito pelo contrário, tinham reis lá e alguns reis se opuseram à entrada dos judeus, né? Então, esse rei de Esbom foi um que não quis deixar passar o povo, né? Se resistiu à passagem do povo para a terra prometida. Mas a gente vê que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o faraó. O que aconteceu com o faraó? Faraó, depois daquelas pragas, conforme iam passando as pragas do Egito, né, das moscas, das rãs, da saraiva de pedra, o faraó, ele queria liberar o povo, para o povo sair do Egito. Só que Jeová ia e endurecia o coração do faraó para que ele não deixasse o povo ir, porque isso daí foi uma estratégia que Jeová usou para que as maravilhas dele, que eram as pragas, ele chamava de maravilhas, fossem conhecidas de todos os povos. E a única maneira de acontecer isso era endurecendo o coração do faraó, né? Então, ele quis mesmo, depois, né, houve a mortandade de todos os primogênitos, né? Foi uma coisa assim que foi um exemplo máximo da mortandade de crianças que Jeová promoveu, né? Que foi o anjo de Jeová que passou lá e matou os primogênitos, né, irmãos? Então, por que ele quis matar os primogênitos? Ele quis matar, não foi o faraó. Foi ele que endureceu o coração do faraó. Então, aqui em Deuteronômio 2:30, é uma coisa semelhante que aconteceu, tá? Deuteronômio 2, verso 30. Mas Sion, rei de Esbom, não quis deixar passar por sua terra, né? O povo judeu passando na terra, que foi a peregrinação do povo judeu, certo? Porquanto o Senhor Jeová, teu Deus, endureceu o seu espírito. Então, Jeová endureceu o espírito do rei de Esbom. Por isso que ele não deixou o povo passar. Está escrito, irmão. Continuando, e fizeram obstinado o seu coração para tu dar na tua mão como hoje se vê. Então, Jeová fez isso, endureceu lá o rei para eles guerrearem. Verso 33. Verso 33. E o Senhor, Jeová, nosso Deus, nos entregou e o ferimos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo, né? Quando fala que feriu é porque matou mesmo, matou os filhos, matou as crianças, né?
E naquele tempo tomamos todas as cidades, e a cada uma destruímos, verso 34, com os seus homens, mulheres e as crianças, não deixamos ninguém. Né, irmãos, a gente fica pensando, eles pelo menos poderia deixar as crianças como escravas, né? Mas não, não ficou ninguém. Verso 35, somente tomamos por preso o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado. Então, irmãos, é muito triste isso. Agora, Deuteronômio, um pouquinho mais à frente, 3:5, a mesma coisa, irmãos, isso aqui é uma guerra, o rei Og, né? Então, a derrota do rei Og, tinha lá as cidades fortificadas, falando no verso 5, mas no verso 6 fala, e destruímos-las como fizemos a Sion, rei de Esbom, aquele texto anterior que a gente leu, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças. Então, isso daí é responsabilidade de Jeová, porque ele que endurecia o coração dos reis para os reis não deixarem o povo passar. Aí tinha guerra, porque Jeová se comprasse com a guerra, Jeová se comprasse com o derramamento de sangue, né? Ele fala, ele se alegra com o derramamento de sangue. E matavam as crianças também, né? Ou então na queda do muro de Jericó também. Eu também não vou ler, irmãos, para a gente ir mais rápido, só para a gente fazer o fechamento, que está em Josué 6:21, também fala que mataram todos, desde o homem, mulher, até o menino, até o velho. E também, se alguém que está anotando, irmãos, também não vamos ler quando fala sobre a vingança contra os amalequitas, que foi um dos povos também que não deixaram o povo de Israel passar. Né? Então, Jeová manda Saul matar todo mundo. Isso está em 1 Samuel 15:2 e 15:3, tá? Não precisa de abrir, pastor. Que também, quando tem aquela guerra contra os amalequitas, fala assim, vocês vão matar todo mundo, tá? Até as crianças de peito, né? E Saul foi e matou todo mundo, até as crianças de peito. A única coisa que ele poupou o gado e poupou o rei, e por isso irritou muito Jeová, e Jeová destituiu Saul para entrar o rei Davi, né? É interessante também, irmãos, que às vezes tem até requintes de crueldade essa matança de crianças. Queria que o pastor abrisse em Isaías 13:15. Isaías 13:15 trata da guerra contra os babilônicos, né? Mas aí ele usa os medos, né? Os medos, você já ouviu falar dos medo-persas, né? Nessa guerra também. Então, o Isaías 13:15 fala assim, todo o que for achado será traspassado, e todo o que se unir a ele cairá a espada, e as suas crianças serão despedaçadas perante os seus olhos, e as suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violadas. Eis que eu despertarei contra eles os medos, que não farão caso da prata nem tampouco do ouro. Isso aqui não é medo, tá? São os medos, aquele povo, certo? Então, irmãos, a gente vê aqui no verso 16, né? As crianças serão despedaçadas. Aí a gente fica lembrando lá quando Jesus fala, né? Para não escandalizar a criança, né? Não as impeçais de vir a mim, né? Você tem que se tornar humilde como uma criança, e aqui a gente vê crianças sendo despedaçadas, né? É interessante também uma outra passagem, irmãos, que eu quero dividir com você, em Êxodo 4:11, que é uma pergunta muito comum que as pessoas fazem quando você fala, eu sou cristã. Você é cristã? Por que então Deus permite que nasce criança defeituosa? Por quê? Se Deus é tão bom. Nunca fizeram essa pergunta para você? Para mim já fizeram, né? Se Deus é tão bom, por que nasce criança defeituosa? Está falando que Deus aí tem tanto amor, né? Então aqui está a resposta, irmãos. Quem faz criança defeituosa não é o Pai. Quem faz a carne é Jeová. E Jeová, ele diz que ele faz sim
pessoas defeituosas, ele se orgulha disso. Êxodo 4:11. E disse-lhe Jeová: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou quem fez o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor, Jeová? Então, irmãos, a responsabilidade de nascerem pessoas defeituosas, cegas, surdas, não é do Pai, porque o Pai não faz a carne. A carne, quem criou a parte carnal, eu sou o Deus de toda a carne, Jeová, que é o responsável por fazer crianças defeituosas, né? Então, é interessante, irmãos, porque os judeus, eles tinham já aquela ideia que os filhos iam pagar pelos pecados dos pais, né? A maldição dos pais ia vir sobre os filhos. E aí tem uma passagem interessante em João 9:1, quando Jesus se depara com um cego, né? E aí fazem exatamente essa pergunta para Jesus, né? Porque eles mesmos tinham dúvida, porque tinha partes que eles aprendiam que dizia, cada um vai pagar pelo seu pecado, o filho não vai pagar pelo pecado do pai. E tinha outra passagem que falava, eu visito até a terceira, quarta geração, né? Dos que me odeiam. Então, a gente imagina que eles tinham dúvida. E eles perguntaram para Jesus, quem pecou, ele ou seu pai, para que ele nascesse cego, né? Então, está em João, né? João 9:2, vamos passar para 9:2, que Jesus ele estava lá com cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou? Esse ou seus pais para que ele nascesse cego? Jesus já sabia que quem faz o cego é Jeová, né? Aí, no verso 3, Jesus respondeu, nem ele pecou nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Irmãos, aqui tem uma dicotomia. Ele nasceu cego por causa de Jeová. Mas ele nasceu cego, Jesus está falando, nele pode se manifestar a glória de Deus. Pode se manifestar as obras de Deus. E as obras de Deus em Jesus era a cura. Então, Jeová faz o cego. Aí vem Jesus e cura o cego. Vocês veem como existe um antagonismo entre Jesus e Jeová. Aí no verso 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus, depois que ele falou isso, ele cuspiu na terra, fez um lodo, untou os olhos, né, do cego, ele foi e se lavou no tanque e voltou enxergando. Então, irmãos, a gente vê que a obra de Jeová foi fazer a criança cega. E a obra de Jesus foi, olha, a obra do Pai é essa, tá? Ele nasceu cego, mas nele pode se manifestar a glória de Deus. Então, irmãos, a gente já tem uma resposta quando alguém perguntar, mas se Deus é tão bom, por que nasce criança defeituosa? Aí você fala, quem faz nascer criança defeituosa não é Deus, é Jeová. E nesse cego, Jesus falou que nele vai se manifestar a glória de Deus, né? Então, irmãos, de acordo, então, com Velho Testamento, eu só vou repassar, só para a gente fazer esse balanço, essa antítese, Deuteronômio 24:16,